Veja bem, esse vídeo não é para apontar dedo e criar inimigos em sua vida, te deixando paranoico. O vídeo serve apenas para que você comece a abrir os seus olhos, identifique melhor as pessoas que estão ao seu redor e passe a enxergar o perigo naquilo que antes você enxergava como nada demais. Porque esse é o ponto. Certas características e sinais que outras pessoas possuem, você até pode não enxergar nada demais agora. Mas se entender a complexidade desses comportamentos, se compreender os efeitos de estar com essas pessoas a longo prazo, aposto que você mudará de ideia e começará a compreender o quanto gente assim atrasa a sua vida e muitas vezes te quebra pra valer, sabotando todo o seu sucesso silenciosamente, sem que você perceba. Quer saber mais? Quer se defender desse mal imperceptível? Então vamos ao que interessa. Vampiros emocionais. Tenho certeza que já teve um dia, ou momento específico na sua vida, que estava se sentindo ótimo, tinha acabado de conseguir algo que já planejava há muito tempo, se sentia forte, determinado, pronto para resolver qualquer problema que aparecesse no seu caminho. Você praticamente se sentia invencível naquele instante, motivado. E bastou interagir por alguns minutos com uma pessoa, seja da sua família, um colega de trabalho ou um amigo de longa data, que despejou reclamações, falou demais sobre uma ideia pessimista, ou até jogou críticas em cima de você, claramente descontando em ti algo de ruim que ela tinha sofrido. E todo aquele sentimento bom, toda aquela sensação de invencibilidade que você tinha construído antes, toda aquela paz que sentia, foi embora na hora. Você saiu daquele ambiente e daquela interação totalmente diferente, se sentindo péssimo, com um baita peso nos ombros, sem cabeça para pensar em coisas boas, claramente perturbado e influenciado negativamente pelo que escutou daquela pessoa. E sabe o que é o pior? Às vezes não era uma pessoa, mas sim todo o ambiente, todo um grupo de pessoas ali, que não interagiu contigo diretamente, mas a falação, o barulho, a gritaria daquele lugar, um falando besteira do outro, um comentando mais atrocidades que os outros, tudo se misturando na sua cabeça, a ponto de não sobrar nada de bom para pensar de fato. Vai por mim, quando o caos, o barulho, a mediocridade domina a mente de uma pessoa ou de um ambiente todo, só de você se envolver por alguns minutos nesses lugares e com essas pessoas, você já é dilacerado em questão de mentalidade e alma. Tudo de bom parece que some na hora, e às vezes de fato some, pois é tanta ideia errada circulando, tanto ruído caótico, tanta mediocridade dominando ali, que a pessoa te passa essa influência ruim rapidamente, se você não estiver esperto. São vampiros emocionais. E o que posso te aconselhar nessas horas é blindar a sua mente ao máximo para esse tipo de coisa e dar um jeito de cair fora desses lugares e da influência dessa pessoa o quanto antes. Primeiramente, preserve o seu autocuidado. Evite conversar ao máximo com gente assim. Não tenha medo de dizer não. Imponha espaço no momento e no decorrer da situação para que consiga se distanciar pelo menos um pouco. E quando não puder fugir, enquanto a falação e o ruído te cercar no geral, pense em coisas boas. Apenas não deixe a negatividade penetrar nem colapsar os seus bons pensamentos. Tudo que falarem, tudo que escutar, que saia pelo outro ouvido. Porque se você conseguir definir barreiras psicológicas, sempre lembrando do teu propósito,
para que esse ruído negativo não te afete, mais rápido sairá da influência negativa dessas pessoas e lugares, como também mais fácil será de se acostumar e ignorar tudo isso, por conta da prática de se blindar para valer. Apenas identifique logo esses vampiros emocionais que sugam suas boas energias e não deixe que prejudiquem a sua paciência e a sua razão. Imã de distrações. Já teve amizades que praticamente não te deixavam em paz no final de semana? Chegava sexta-feira à noite cravado e era alguma coisa para fazer, e no dia de semana, em um momento em que você poderia ler ou fazer algo que gostasse, lá estavam também, inventando algum assunto, te chamando incansavelmente, mandando 1000 notificações no seu celular. Simplesmente você não conseguia ficar um minuto em paz, porque essas amizades sempre te puxavam para alguma distração, onde ou você saía de casa, ou mesmo em casa, a sua atenção era roubada por essas pessoas, te mostrando algo inútil, puxando um assunto desnecessário ou algo do tipo. Acredite, quando você está no meio de gente assim, pessoas sem propósito que só vivem pela diversão e falta de compromisso com as suas próprias vidas, você, mesmo tendo que fazer, será sabotado constantemente. Porque sempre haverá alguma desculpa para deixar as coisas para depois. Sempre existirá um convite, uma festa, um assunto que todos estão comentando. Isso quando alguma dessas amizades não te pede alguma ajuda que praticamente joga para você um problema no seu colo. É sempre assim. Distrações, favores, conversas, interações excessivas que vão ocupando a sua mente com tudo que não deveria prestar atenção. E o pior de tudo são essas saídas em uma sexta ou sábado à noite. E quando há um bom motivo para isso, beleza. Mas quando começa a virar rotina, um hábito, você literalmente quebra o seu ritmo, prejudica o seu descanso, cai em vícios. E quando nota, começará a semana já implorando para que chegue sexta para cair na farra de novo. É ou não é? Você começa o trabalho na segunda, já pensando na diversão de sexta. E não preciso nem dizer o quanto isso limita o teu desempenho e mentalidade a longo prazo, te enfraquecendo cada vez mais e te prendendo em uma rotina medíocre. Logo, se quer crescer, pense bem em quem está ao seu lado primeiro. Porque ter como amigos pessoas que, apesar de gente boa, não possuem propósito algum, só te afunda com o tempo. Usam o seu ego. Ao meu ver, os mais traiçoeiros são aqueles que não parecem falsos e que supostamente não te atrapalham. São os indivíduos que de pouco em pouco vão conquistando o seu ego, te falando coisas bonitas, elogiando, dizendo o quanto você é isso e aquilo, mas nunca exagerando, só mantendo essa falação positiva constante, sem parecer bajulação. Mas aí que está. Como você diferenciaria quem é gentil com quem é maquiavélico desse jeito? Se aproximando a partir do seu ego. Bom, nesse caso, exige autoconhecimento. Porque não vão te bombardear de elogios, mas essas palavras bonitas não serão condizentes com a sua realidade. Por exemplo, falarão que você é excelente no que faz. Só que às vezes, você não será excelente. Você ainda estará em um nível mediano de competência. E justamente te falam que você é ótimo para que você acredite e se conforte, nunca se aprimorando. Entende o joguinho manipulativo desse pessoal? Eles te limitam a partir do elogio, a partir do seu ego. E nesse caso, você só conseguirá identificar essa maldade
tendo muito autoconhecimento e análise em si mesmo. Você tem que entender as suas falhas e suas limitações, para que perceba essas palavras dos outros, que apesar de bonitas e supostamente gentis, são na verdade mentirosas. Logo, a dica aqui é: nunca baseie a sua definição, qualidade e habilidades no geral no que os outros falam para ti. Se te falarem algo bonito, positivo, no intuito de te agradar, agradeça, mas seja indiferente a esses discursinhos. A realidade é que quem é inteligente para valer leva mais em consideração as críticas do que os elogios. Sabendo disso, não caia nesse papinho que tentará inflar o seu ego. Você deve ser educado, lógico, cordial, agradecer no geral, mas não se deixe levar por todo esse otimismo e encanto dos outros. Ah, você é excelente no que faz, você é ótimo nisso, nossa, mantém esse ritmo que já está uma beleza, nem precisa de mais. Não deixe essas frases mexerem com o teu psicológico. Faça sempre uma autoanálise e tenha sempre um autoconhecimento afiado para saber exatamente o que precisa e o que não precisa. Já que o que essas pessoas falam para ti é tudo manipulação no geral. Elas tentam se aproximar com esse papinho lindo e gentil, tentando mexer com teu ego. Sendo assim, ignore. Como disse, agradeça, seja cordial, mas não se deixe levar por todo esse conforto e influência supostamente positiva que essas pessoas tentarão definir em seu rumo. Narcisistas agressivos. Já lidou com uma pessoa que bastava você ter alguma opinião contrária a ela, ou mesmo falando numa boa para a pessoa parar, ou mudar tal aspecto, a pessoa já surtava, brigando com você de um jeito absurdo, como se você tivesse feito um grande mal a ela, quando na verdade apenas discordou de algo. Tem gente que simplesmente não sabe ser contrariada. São narcisistas e boa parte das vezes mimados também. Foram por tanto tempo acostumados a ouvir sim, sim e sim, que bastou você discordar ou dizer não a ela, que a pessoa já te considerará um inimigo, sendo que você às vezes só queria o bem para a pessoa. Então, indivíduos que agem desse modo, que não sabem lidar com quem discorda, causam, no geral, um desgaste muito grande, tanto psicológico quanto emocional. E o pior é que às vezes é alguém que você namora, que tem um relacionamento ali amoroso que em alguns aspectos pode ser bom, mas lidar com essa sensação de ter que pisar em ovos na hora de falar qualquer coisa, de ser obrigado a dizer sim só para não brigar, de ter que concordar sempre, mesmo quando você sabe que não é o melhor para você, isso te prejudica a ponto de você perder a sua individualidade e até sanidade. Você deixa de ser você para ser um fantoche da pessoa, mais um que só servirá como agrado, para alimentar o narcisismo dessa pessoa. Então, com gente desse tipo, o que te aconselho é cortar a relação e tomar distância o mais rápido que puder, porque não tem cura. Elas serão sempre assim boa parte das vezes, infelizmente. E detalhe, uma hora ou outra, você terá um problema grave por conta dessa aproximação, às vezes até judicial. Pois mesmo que obviamente não faça o mal, essas pessoas são capazes de causar uma grande perturbação e até mentir sobre você, dizendo que você fez o mal. Porque na visão delas, só existem elas, entende? Não estão nem aí se precisarem te prejudicar, se quiserem te prejudicar. Inclusive, se tiver que lidar com alguém assim, profissionalmente, indico para que sempre guarde conversas, faça documentações, colete provas. Porque para alguém narcisista, do nada se perturbar com algo, criar um escândalo e te deixar com prejuízo, as chances são grandes. Então é sempre bom ter documentos
para te livrar de enrascadas como essas. Recusam responsabilidade. Pessoas que estão sempre reclamando de mais e mais problemas em suas vidas. Convenhamos, não pode ser só azar, não é possível. Não é o universo atacando ela em todas as direções. É apenas o efeito das decisões e ações dessa pessoa ao longo dos meses. Alguém que simplesmente ignorou oportunidades, não se esforçou bastante e principalmente não foi responsável quando deveria ser. E pode reparar, se a casa da pessoa é desorganizada, se troca de emprego toda hora e sempre culpa o chefe, ou culpa o ambiente de trabalho, ou qualquer coisa do tipo, se os relacionamentos também dessa pessoa são inconstantes, se ela toda hora tira a culpa de si e o culpado é sempre outro, às vezes até você em alguns casos, bom, nesse caso não tem segredo, ainda mais se você já presenciou essa pessoa passando um problema dela para você sem consideração alguma contigo. Não tem jeito. Pessoas irresponsáveis não enxergam a própria falha, não têm maturidade para aceitar que as dificuldades da vida dela estão diretamente conectadas às decisões que ela toma. A pessoa provavelmente nunca enxergará isso na vida, e se enxergar com todo respeito, mas você já tem que estar bem distante. Porque quanto mais próximo estiver de gente irresponsável, mais a irresponsabilidade delas irá atrapalhar o seu rumo. Principalmente se você tentar ajudar essa pessoa. Enfim, você não tem culpa de nada. A culpa é da pessoa em ser irresponsável. Então pare de ter pena e comece a dar prioridade para você, não para limpar a sujeira dela. O fútil e tolo. Certas convivências com certeza te deixam mais burro se passar tempo demais ali. Tem gente que tudo que consegue ter de assunto é polêmica, é uns assuntos bestas que viu na internet, é fofoca, é futilidades no geral falando o que comprou ou o que quer comprar. São os papos que é capaz de você ter lido um livro no dia e conseguir esquecer o que leu por conta de tanta baboseira que escutará ao lado dessas pessoas. Porque sim, por incrível que pareça, a mediocridade é tão pegajosa que pode muito bem influenciar a sua inteligência a longo prazo. Por isso estou dizendo, se você não tomar cuidado, pode sim emburrecer devido à convivência com certas pessoas, passando a ter os mesmos costumes, hábitos, jeitos de falar sem nem perceber as mudanças. Então, se você sente que essas conversas e companhias não somam em nada na sua vida, pelo contrário, só desperdiçam o teu tempo com futilidades, caia fora, porque apesar das pessoas em si talvez não serem má índole, essa mediocridade delas é extremamente perigosa para o seu desenvolvimento. Oportunistas. Quando as pessoas se aproximam de ti quando você está na melhor, quando está no topo, pode até ser que seja mera coincidência. Às vezes nem sabiam sobre o seu sucesso. No entanto, se essas mesmas pessoas no primeiro sinal de tropeço em sua prosperidade somem do nada, bom, aí você já sabe por que se aproximaram de início. Já fica claro o intuito delas, se aproveitar, colher algo para elas, bajular esperando algo em troca. Porque o que mais tem no mundo é isso aí, gente incompetente que se tornam pedintes, sempre querendo alguma coisa, algum desejo, normalmente materialista e relacionado a questões financeiras. Aliás, quer escutar algo extremamente verdadeiro? Quanto mais valor a pessoa dá ao dinheiro, e de uma forma obsessiva a tudo relacionado ao materialismo e dinheiro no geral, mais vazia é e pobre de espírito ela será. Então essas pessoas que se aproximam de você, só falando sobre essas coisas no geral, somem no primeiro problema que aparece na tua vida, já sabe, né? É bem fácil de identificar gente assim e esse tipo tome distância.
Mesmo que venham atrás, não dê corda, não dê espaço, não dê acesso à sua vida. Aliás, entende por que é tão importante agora ser discreto com teu sucesso? Para justamente evitar esses oportunistas de plantão. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.